Olá, eu sou Vanessa Lu, sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de leitura de Quem Pensa Enriquece o Legado, um livro mais atualizado, comentado pelos editores, e estamos já no capítulo 9, capítulo 10. Estamos aqui numa parte de comentário, contando a história de Napoleão Hill. Vamos aqui para um terceiro momento decisivo. Esta foi minha primeira derrota séria. Na época, eu a confundi com fracasso, mas não foi. E antes de completar essa lição, vou explicar por quê. Foi necessário o pânico de 1907 e a derrota que ele me trouxe para redirecionar meus esforços do ramo da produção de madeira para o estudo das leis. Entrei na faculdade de Direito com a firme convicção de que iria sair de lá duplamente preparado para chegar ao fim do arco-íris e reivindicar meu pote de ouro. Napoleão Hill planejara pagar o curso de direito para ele e o irmão, escrevendo artigos para o Bob Taylor's Magazine. E foi por intermédio da revista que ele arranjou o encontro decisivo com Andrew Carnegie, descrito no início deste livro. Como foi observado quando propôs a ideia de escrever a filosofia do sucesso, Carnegie disse a Hill que ele teria que fazer por merecer o próprio caminho. Eu frequentava a faculdade de Direito à noite e trabalhava como vendedor de automóveis durante o dia. Por causa do trabalho, percebi a necessidade de mecânicos de automóveis treinados. Abri um departamento educacional na fábrica e comecei a treinar operadores de máquina comuns para a montagem de automóveis e serviços de reparos. A escola prosperou e me pagava mais de $1.000 por mês em lucros líquidos. Meu banqueiro sabia que eu estava prosperando, portanto, me emprestou dinheiro para uma expansão. Uma característica peculiar dos banqueiros é que nos emprestam dinheiro sem nenhuma hesitação quando somos prósperos. O banqueiro me emprestou dinheiro até eu ficar irremediavelmente endividado. E então, assumiu o meu negócio com toda a tranquilidade, como se fosse dele. E era. De uma renda de mais de $1.000 por mês, de repente fui reduzida à pobreza. Pela terceira vez, Rio conheceu a derrota, mas não se deu por vencido. Arrumou outro emprego e continuou trabalhando no projeto de Carnegie. Quarto momento decisivo, 1912. Como a família de minha esposa era influente, consegui ser nomeado assistente do principal conselheiro de uma das maiores companhias de carvão do mundo. Eu estava entre amigos e parentes. Tinha um emprego que poderia manter pelo tempo que desejasse, sem me esforçar. De que mais eu precisava? De nada. Comecei a dizer a mim mesmo. Então, sem consultar meus amigos e sem aviso prévio, me demiti. Esse foi o primeiro momento decisivo da minha escolha. Não me foi imposto. Abandonei esse emprego porque o trabalho era muito difícil e eu o executava com muito pouco esforço. Essa decisão revelou-se o próximo momento de transformação mais importante da minha vida, embora seguida de 10 anos de esforço que trouxeram quase todos os sofrimentos concebíveis que o coração humano possa experimentar. Escolhi Chicago como minha nova área de ação. Tinha decidido que, se conseguisse ser reconhecido em Chicago, em qualquer tipo de trabalho honroso, seria a prova de que eu tinha alguma coisa que poderia ser desenvolvida em aptidão real. Quinto momento decisivo. Meu primeiro emprego em Chicago foi de gerente de publicidade em uma grande escola por correspondência. Eu me saí tão bem que o presidente da escola me induziu a pedir demissão e abrir uma empresa de produção de doces com ele. Organizamos a Betsy Ross Candy Company e me tornei o primeiro presidente da empresa,
que cresceu rapidamente e logo tínhamos uma cadeia de lojas em 16 cidades diferentes. Eles foram tão bem que os sócios de Rio decidiram que queriam assumir o controle do negócio. Provocaram a prisão de Rio com uma acusação falsa e a seguir se ofereceram para retirar a queixa, caso ele abrisse mão de sua parte na empresa. Indignado com a sugestão, Hill recusou a oferta. Quando o processo foi a julgamento, seus sócios não compareceram para a audiência. Hill os processou por danos morais. A decisão do juiz inocentou completamente Hill e deu a ele a opção de mandar os sócios para a cadeia. Ser preso na época pareceu uma desgraça terrível, ainda que a acusação fosse falsa. Não foi uma experiência agradável e eu não gostaria de passar por experiência semelhante novamente. Mas devo admitir que valeu a pena todo o sofrimento que me causou, pois me deu a oportunidade de descobrir que a vingança não faz parte do meu caráter. Sexto momento decisivo. Esse momento decisivo aconteceu pouco depois de o sonho de sucesso no ramo de produção de doces ter se desfeito, quando direcionei meus esforços para lecionar publicidade e marketing, implantando um departamento em uma faculdade no meio oeste. Minha escola prosperou desde o início. Eu tinha uma turma presencial e também uma escola por correspondência, por meio da qual lecionava para alunos em quase todos os países de língua inglesa. Era 1917 e, em abril desse ano, o presidente Woodrow Wilson declarou que os Estados Unidos entrariam na guerra contra a Alemanha. Hill entrou em contato com o presidente, com quem havia se encontrado anteriormente por intermédio de Andrew Carnegie, e ofereceu seus serviços para colaborar com o esforço de guerra. Hill recebeu a missão de criar material de relações públicas e ajudar a vender títulos de guerra. Quando não estava trabalhando em sua escola, ele mergulhava no trabalho de guerra, pelo qual insistiu em receber apenas $1 por ano. Então, veio a segunda convocação militar e praticamente destruiu minha escola, já que recrutou a maioria dos alunos matriculados. De uma só vez, perdi mais de $75.000 em mensalidades. Mais uma vez eu estava sem dinheiro. Apesar de quase não ter o suficiente para sobreviver, Napoleão Hill continuou trabalhando para o presidente Wilson e continuou se recusando a aceitar qualquer pagamento. Embora Hill tivesse uma família para sustentar e o deboche dos parentes exercesse uma enorme pressão sobre as relações, ele também continuou trabalhando no projeto de Carnegie. Mais tarde, Hill disse: Acredite, houve momentos em que, entre as alfinetadas dos parentes e as dificuldades que enfrentava, não era fácil manter uma atitude mental positiva e perseverar. Algumas vezes, em quartos de hotel miseráveis, quase acreditava que minha família estava certa. O que me fez seguir em frente foi a convicção de que um dia não só incluiria, não só concluiria com sucesso meu trabalho, mas também ficaria orgulhoso de mim mesmo quando terminasse. Sétimo momento decisivo. Para escrever o sétimo momento decisivo em minha vida, devo voltar a 11 de novembro de 1918, o dia do armistício, o fim da Guerra Mundial. A guerra me deixou sem um centavo, como já disse, mas fiquei feliz por saber que a matança havia cessado e a razão estava prestes a voltar à civilização. Era chegada a hora de outro momento decisivo. Sentei-me diante da máquina de escrever e, para meu espanto, minhas mãos começaram a tocar uma melodia no teclado. Eu nunca tinha escrito tão rápido e com tanta facilidade antes. Não planejei nem pensei no que estava escrevendo, apenas escrevi o que me veio à mente. O que Hill escreveu foi um longo ensaio
em que descreveu um novo idealismo baseado na regra de ouro, que ele acreditava que poderia emergir da guerra. Ele declarou que ajudaria a divulgar a informação e prometeu que, de alguma forma, levantaria o dinheiro para lançar uma nova revista que se chamaria Hill's Golden Rule. Ele levou seu ensaio para George Williams, um gráfico de Chicago, que havia conhecido quando trabalhava na Casa Branca. E no início de janeiro de 1919, a revista Hill's Golden Rule estava nas bancas. A primeira edição tinha 48 páginas. No começo, sem dinheiro para pagar outras pessoas, Hill escrevia e editava todas as palavras, mudando o estilo de redação para cada artigo, além de usar uma variedade de pseudônimos. Outras pessoas foram contratadas mais tarde, o que logo causou problemas internos e externos, e Williams tentou comprar a parte de Hill no negócio. No entanto, quando Hill percebeu que uma cláusula da transação o impedia de ter qualquer envolvimento em publicações concorrentes, em outubro de 1920, ele simplesmente se retirou da revista. Em abril de 1921, ele havia levantado dinheiro para uma nova publicação, Napoleon Hill's Magazine, cuja base era novamente a regra de ouro, mas que também se expandia ao apresentar muitos dos princípios do sucesso que se tornariam a base dos livros posteriores de Hill. A aceitação e o sucesso da revista também provocaram o sucesso de Hill como palestrante e motivador, o que aumentou o sucesso da revista. Ao mesmo tempo, Napoleon Hill trabalhava com, com um detento de uma penitenciária para desenvolver um curso por correspondência que ele levou às prisões para incentivar a reabilitação de prisioneiros. A maioria das coisas feitas por Hill durante esse período foi bem sucedida, e o sucesso do programa da prisão foi significativo. Mas a ganância de dois membros do conselho de diretores, um dos quais era o capelão da penitenciária, acabou provocando a extinção, em 1923, não só dos programas de reabilitação educacional, mas também da revista e de inúmeros outros empreendimentos bem-sucedidos. A ironia sombria, como observa Michael Hitch em A Lifetime of Riches, era que poucas empresas na década de 1920 poderiam ter sido mais idealistas ou humanitárias em seu conceito. No entanto, ao tentar incutir a bondade na alma dos homens, essas empresas acabaram despertando em homens maldosos uma sede de sangue que destruiu tudo. Sem a revista, Hill voltou a lecionar e a dar palestras, o que levou a conhecer um editor de jornal idealista, Don Mellett, que se ofereceu para ajudar Hill a publicar os resultados de seu trabalho no projeto de Carnegie. Nessa mesma época, Mallet descobriu que gangsters da Lei da Seca vendiam narcóticos e bebidas ilegais para estudantes em Canton, e membros da força policial local aceitavam suborno para não fazer nada. Mallet ficou indignado e escreveu um artigo em seu Canton Daily News, enquanto Hill procurou o governador para pedir uma investigação estadual sobre o corrupto departamento de polícia. Uma semana antes da data em que Hill e Mallet teriam concluído o financiamento para a publicação do livro de Hill, Dom Mallet sofreu uma emboscada enquanto saía de casa e foi assassinado por um gangster e um policial corrupto. Tentaram matar Hill também, mas por pura sorte ele escapou e fugiu para a Smoky Mountains, onde ficou escondido em um buraco de madeira durante a maior parte do ano. Destituído e temendo pela própria vida, caiu em uma profunda depressão. Então, em uma noite extraordinária de autoanálise, Hill superou a depressão e resolveu terminar o desafio que Carnegie havia proposto quase 20 anos antes. Hill foi para Filadélfia, convenceu uma editora a investir o dinheiro
Depois trabalhou noite e dia durante quase 4 meses para terminar o manuscrito. Em março de 1928, Hill publicou os resultados de seus esforços, uma obra-prima em vários volumes, intitulada Law of Sussex, lançada no Brasil pela Citadel em um só volume como o manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill. Ninguém jamais tinha visto nada parecido. Foi um fenômeno, um tremendo best-seller. Pouco mais de um ano depois, quando o Hill finalmente colheu os frutos do longo trabalho, sobreveio o crash de 1929 no mercado de ações. Tudo desmoronou, inclusive o mercado editorial. Embora nunca tenha desistido de sua visão, como o resto dos Estados Unidos, Hill enfrentou dificuldades durante a Depressão. Deu palestras, escreveu e lecionou de todas as formas possíveis, mas era muito difícil falar sobre conquistas pessoais a um país que havia perdido a fé em si. Napoleão Hill fez com que sua missão pessoal virasse a maré, criando uma variedade de programas de autoajuda, mas ficou evidente que seria preciso mais de um homem para isso. Quando Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente, ele procurou Hill. Embora fosse um capitalista declarado, Napoleão Hill acreditava o suficiente no objetivo final das políticas da FDR para se comprometer a ajudar a nova administração. Ao longo dos anos da Depressão, ele se tornou confidente próximo do presidente, ajudando a orientar Roosevelt em seus esforços para revitalizar os Estados Unidos. Dizem que foi Hill que deu à FDR a famosa frase: não há motivo para medo, além do próprio medo. E apesar de Hill estar falido, assim como havia feito pelo presidente Wilson, ele se recusou a aceitar mais de $1 por ano por seus serviços. Em 1937, quando os Estados Unidos finalmente começavam a ver lampejos de esperança de que a Grande Depressão poderia chegar ao fim, Hill convenceu sua editora de que o país precisava de um livro para ajudar a superar o estigma mental e emocional daqueles momentos terríveis. Ele estava certo. Quem Pensa Enriquece foi lançado com sucesso tão estrondoso que foram vendidas bem mais de 1 milhão de cópias antes mesmo do fim da Depressão. Até o momento em que esta edição era escrita, haviam sido vendidas mais de 60 milhões de cópias em todo o mundo. E até hoje ainda são vendidas mais de 1 milhão de cópias por ano e em diversas edições. E aqui voltamos agora para o livro, fim do comentário. Faça seu inventário de persistência. A persistência é um estado mental, portanto, pode ser cultivada. Como todos os estados mentais, a persistência é baseada em causas definidas, entre elas, definição de objetivo. Saber o que você quer é o primeiro e mais importante passo em direção ao desenvolvimento da persistência. Um motivo forte o fará superar as dificuldades. Desejo. É relativamente fácil cultivar e manter a persistência na busca do objetivo de um desejo intenso. Autoconfiança. Acreditar na sua capacidade de realizar um plano o estimula a seguir o plano com persistência. A autoconfiança pode ser desenvolvida pelo princípio descrito no capítulo 5, autossugestão. Definição de planos. Planos organizados, mesmo aqueles que podem ser fracos ou impraticáveis, incentivam a persistência. Conhecimento preciso. Saber que seus planos são sólidos com base em experiência e observação incentiva a persistência. Adivinhar, em vez de saber, destrói a persistência. Cooperação. Simpatia, compreensão e cooperação com outras pessoas tendem a desenvolver a persistência. Força de vontade. O hábito de concentrar seus pensamentos em fazer planos para atingir o objetivo definido leva à persistência. Hábito. A persistência é resultado direto do hábito.
A mente absorve e se torna parte das experiências diárias das quais se alimenta. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser superado quando você se esforça a executar e repetir atos de coragem. Todos que serviram ativamente na guerra sabem disso. Bom, e vamos ficando por aqui hoje, porque o nosso tempo está terminando. E se você nos seguiu, nos acompanhou até aqui, que bom. E se for a primeira vez, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal e acesse essa playlist desde o início, para que você acompanhe todo esse, como eu posso dizer, este material que pode mudar a sua vida, se você seguir todos os passos. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, estar diariamente conosco ao vivo e depois da leitura comentar sobre tudo que está sendo lido, deixe a sua vontade aqui abaixo, nos comentários, onde você também encontrará o link para a compra do livro físico na Amazon. Um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.